Olá, alunos! Aqui é a professora Leila, do CEL José Saramago, e o vídeo de hoje é referente à aula 22 do caderno Estude em Casa, volume 6, e o EMAI, página 22. O tema da aula é tabelas e gráficos. A disciplina é matemática. A representação de dados e informações fica na tabela em linhas e colunas. E essas informações ficam dentro desses quadradinhos que chamamos de células. Antes de iniciarmos uma tabela, precisamos coletar os dados, que podem ser feitos em formato de listas. E só depois de obter as respostas, organizar essa lista, é que nós podemos passar esses dados para uma tabela. Toda tabela tem que ter um título e a fonte, que é de onde tiramos essas informações. Observe também que existem dois tipos de tabela. São as tabelas simples, que essa aqui tem duas colunas com as informações, e as tabelas de dupla entrada. As tabelas de dupla entrada têm mais colunas e mais informações. Agora, com o caderno Estude em Casa, volume 6, vocês vão abrir em Matemática, na página 56, e realizar essas atividades. A número 1 foi realizada uma pesquisa sobre qual sobremesa é a preferida dos alunos. Aqui vocês têm uma tabela com as sobremesas e os alunos do quarto A, o voto que obteve cada sobremesa. E a pergunta é: quantos alunos participaram dessa pesquisa? Então, dessa forma, vocês têm que fazer uma soma para obter a resposta da número 1. E a número 2, vocês vão completar esse gráfico. Como? Utilizando as informações da tabela anterior. Então, aqui vocês vão pintar. Por exemplo, vamos pegar o primeiro, pudim. O pudim teve 5 votos. Então, vocês vão pintar 5 quadradinhos desses para poder formar esse gráfico. E assim continuar fazendo com as outras sobremesas e completar. A número 3. Júlia e seus primos estão brincando de stop dos números. Você conhece essa brincadeira? Stop? É muito legal. E observe aí que vocês têm as informações. Na primeira rodada, Júlio fez 54 pontos, Carla conseguiu 32, Davi 12, Júlia e Rose fizeram 15, Heitor fez 78 e Ana conseguiu fazer 45 pontos. Então, de acordo com essas informações, vocês vão organizar uma tabela. Então, como que vocês poderiam organizar aqui? Fazendo uma lista. Lembra que eu falei no início da aula? E aí vocês podem depois anotar qual foi quem fez mais pontos na primeira rodada. Então, qual foi a criança que conseguiu fazer mais pontos? Colocar o nome aqui. A número 4. Glauber estava anotando na tabela o tempo que cada aluno participou nas aulas de educação física. Observe. Então, aqui abaixo, na página 58, vocês têm uma tabela. Tem os alunos e tem o tempo que cada um permaneceu. Então, qual desses alunos teve a maior participação na aula? Então, vocês vão verificar qual desses alunos permaneceu por mais tempo na aula, qual o número maior aqui, e anotar o nome do aluno. Na número 5, vocês vão observar a quantidade de brinquedos que José e Ana organizaram. Então, aqui tem a quantidade dos brinquedos da Ana e a quantidade de brinquedos do José. E aí, depois de observar essas informações, vocês vão organizar uma tabela. Então, lembre-se que tabela tem que ter as linhas e as colunas. E nas células nós colocamos as informações, tá? E você também pode colocar um título para sua tabela. Agora, com o livro em mãos do EMAI, vocês vão abrir na página 22. E nessa página, vocês têm aqui uma pesquisa sobre times preferidos foi feita em um bairro do Rio de Janeiro, obtendo os seguintes resultados. Então, aqui vocês têm uma
tabela simples, que tem os times de futebol e o número de torcedores, tá? E aqui abaixo tem algumas perguntas que vocês vão responder de acordo com essa tabela. Qual é o time preferido pelos torcedores desse bairro, ou seja, o que teve mais votos? Quantos votos obteve o Fluminense? Quais times tiveram mais de 150 votos? Quantos times tiveram menos de 100 pontos? Quantos votos o Vasco da Gama obteve a mais que o Botafogo? Então, o Vasco da Gama obteve mais votos que o Botafogo. Quantos foram? Qual foi essa diferença? Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores. Então, para saber, vocês têm que ver se o total, né, dos torcedores ali, né, nessa segunda coluna, passa de 500. Então, se foi feita com mais, se passa de 500, vocês vão colocar que sim. Ou se for feita com menos, vocês vão colocar que não. Houve mais de 1.000 torcedores participantes dessa votação, então a resposta para a letra F já dá a resposta da letra G, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a realizar as atividades. Um beijão e até a próxima aula.